A superintendente executiva do PROCON do Estado da Paraíba, a doutora Kessia Liliane Dantas Bezerra Cavalcante. E esta mulher vem modificando a forma de como o PROCON está chegando a todo o Estado. O PROCON é a sigla do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. A principal finalidade do PROCON é garantir a mediação de casos conflituosos entre os clientes e consumidores insatisfeitos com os serviços ou os produtos disponibilizados por determinada empresa ou estabelecimento. Doutora, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui participando do nosso programa. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco do trabalho que a senhora vem fazendo no PROCON do Estado da Paraíba. Bom dia, Romero Baunilha. Bom dia, José Feitosa. Bom dia, ouvintes do programa Panorama Executivo, da Rádio FM Sapé e da TV Secom. É um prazer realmente poder conversar com vocês e dizer que o PROCON do Estado da Paraíba, ele se faz presente aqui em Sapé através da sensibilidade do prefeito Flávio Roberto Feliciano, da secretária também, sua esposa, e que hoje nós temos a Anastácia como a nossa funcionária que presta esse atendimento direto aos consumidores. Isso oriundo da sensibilização do nosso governador do Estado, que ele vem evitando todos os esforços no sentido de que nós possamos levar mais cidadania, mais o direito do consumidor ao cidadão. Quando ingressei ao PROCON do Estado, no dia 17 de março de 2015, nós só tínhamos 2 unidades de PROCON. Hoje nós temos 16. Olha aí. Temos aqui em Sapé, em João Pessoa, nós temos a sede, nós temos na Casa da Cidadania Jaguaribe, no Shopping Manaíra e na PBTU, para atender também ao turista. Nós temos em Campina Grande, em 3 unidades também, que são os polos que detêm o maior número de consumidores. E nós temos Patos, Souza, Cajazeiras, ao todo 6 PROCONs municipais e as 16 unidades do estadual. Itaporanga, Sumé, entrando no site www.procon.pb.gov.br, você vai saber onde é que tem um PROCON mais próximo de você. E agora, no dia 1º de junho, nós tivemos o prazer, junto com o prefeito e toda a coletividade aqui de Sapé, de inaugurarmos mais uma unidade do PROCON estadual, que desta feita, por ser unidade do estadual, ele pode atender todos os municípios vizinhos, que a territorialidade, por ser estadual, é permitido aí sair. Diferente se fosse apenas um PROCON municipal, que estaria distrito ao município. É um PROCON que está com pouco tempo, mas que já na próxima semana nós já temos várias audiências aqui sendo realizadas e com certeza com sucesso. Até porque o nosso índice de resolutividade na nossa sede é de 88,29% e no demais, todo o estado como um todo, é de 84%, quase 85%, 84,7%. Então, isso vem a dizer que o PROCON, ele não vem como indústrias de multas. O PROCON, ele vem como aquele agente que ele vem harmonizar as relações de consumo. Caso nós informemos, orientemos e ainda assim persista, aí sim nós iremos aplicar multas e as sanções administrativas que são pertinentes ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Qual o primeiro passo? Ele deve buscar o fornecedor para que ele resolva. Caso ele se negue a resolver o seu problema, aí sim, ele deve buscar o PROCON. O foco é o mesmo, tanto do fornecedor como do PROCON, o consumidor. Então é por isso que nosso slogan é consumidor em primeiro lugar, sempre. Porque se o consumidor for respeitado, ele não vai ter o que reclamar. Então as empresas têm que ter esse foco, que o consumidor ele sempre vai estar em primeiro lugar. Ela tem que sair na frente para dar a resolutividade do problema do consumidor. É por isso que a gente diz, procure a empresa. Não sendo o problema resolvido, procure o PROCON, que ele vai haver realmente direito resolvido. Ele vai ter acesso à segurança disso. E também existe uma oportunidade do consumidor reclamar sem mesmo sair de casa. Temos uma ferramenta que é o portal www.consumidor.gov.br que possibilita ao consumidor ele reclamar do próprio celular. É um aplicativo simples que ele reclama, que tem mais de 380 empresas a nível nacionais, que elas estão inseridas nesse portal e que o fornecedor ele tem um prazo de 10 dias
para solucionar o problema do consumidor. Logicamente, assim que ele entra, ele vai fazer um login, uma senha dele, peculiar a ele precisa ter um e-mail, ele precisa ter acesso à internet, mas do próprio celular, ele registra a reclamação, a empresa em 10 dias resolve e o consumidor tem mais 20 dias para avaliar como é que foi esse serviço. Então, o índice de resolutividade no portal é de mais de 80%. E isso é um mecanismo que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, disponibilizam através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é a detentora do portal, que é o órgão normativo de todos os PROCONs, que eles disponibilizam e o índice de resolutividade é de mais de 80%. O PROCON daqui, essa sede daqui, vai atender todas essas localidades, não é isso? Exatamente, vai atender não só o Sapé, como todos os municípios circunvizinhos. Inclusive, existindo alguma demanda nesse sentido, o PROCON pode ir até o município, até a zona rural, para que ele possa atender a comunidade. Para isso, nós temos o PROCON itinerante. Nós viremos, casos solicitados, traremos uma tenda, faremos um dia de atendimento, tanto no consumidor.gov, como também registrando as reclamações. Então, nós temos um programa de educação para o consumo para o consumidor, que é por um consumo educado. O PROCON vai às escolas, vai às universidades, ele traz também para dentro da própria sede. Nós temos um auditório, palestras, e nós temos também um trabalho voltado para os fornecedores, que nós intitulamos Fornecedor Consciente, Consumidor Contente. Como eu disse, o PROCON não é indústria de multa. Ele vem para harmonizar e vai aplicar as sanções quando isso não for possível. Anualmente, nós fazemos algumas gincanas de educação para o consumo, que nós possibilitamos ao primeiro colocado distribuirmos o computador. O ano passado foi bastante interessante também, fizemos isso. E que nós vamos levar esse programa também para os interiores, que o nosso papel primordial é educar. Nós educamos as crianças pequenas, nós educamos os jovens, nós educamos os idosos e educamos também os fornecedores, porque é para isso que o PROCON veio, para harmonizar as relações de consumo. Importante eu divulgar para toda a Paraíba que nós estamos também com um serviço novo, que é através do Portal da Cidadania. Nós temos lá disponibilizando o preço dos combustíveis. Enquanto eu estou aqui dando essa entrevista, o pessoal está colhendo o preço dos postos dos combustíveis locais daqui e nós estamos inseridos. Então o consumidor entra lá, www.portal da Cidadania, e ele baixa o aplicativo e ele vai saber aonde ele estiver, onde é que está o preço mais baixo naquela localidade, o preço do combustível mais baixo para ele, inclusive com o Google Maps, indicando e direcionando o caminho para o posto. O PROCON ele tem um setor de pesquisas, que esse setor ele visa exatamente possibilitar ao consumidor ele saber o preço médio que está sendo praticado no mercado. O PROCON ele vai intervir no caso dos preços, se houver um aumento exagerado, que nós iremos informar, como já tivemos em alguma localidade, e eles vão nos mandar as notas fiscais para que nós possamos avaliar. Mas, no geral, a gente monitora os preços para que informar o consumidor dos preços praticados. E o consumidor tem que ficar atento a uma coisa: quão importante é o trabalho dele, de pesquisar e de procurar aquele estabelecimento que oferece as melhores condições de preço e de garantia. Então, por isso que nós informamos os direitos, as obrigações, cada estabelecimento comercial tenha colocado, exposto ao consumidor de fácil acesso um Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Temos uma lei federal que só aí já tem uma sanção de R$ 1.039. Então, educar, mas em caso de encontrar irregularidades, punir. Quais os exemplos de sanções aplicadas às empresas e quais as mais recorrentes? A sanção que é mais comum nós aplicarmos é a multa. As multas, elas são originadas ou através de um processo administrativo que ele se formou, daquele que não foi resolvido na audiência, ou então através dos atos fiscalizatórios. O fiscal vai até de rotina. Hoje mesmo eles estão no Sertão, outra parte está em João Pessoa, que está em promoção. Já fizeram todos os shoppings, estão fazendo comércio de uma forma geral. Quando eles encontram irregularidades, que, por exemplo, quando um segmento ele abriu a primeira vez, ele não reclamou, a gente passa e orienta. A partir dessa orientação que a gente faz, em seguida, 30 dias depois, a gente passa para ver se realmente foi cumprido as determinações. Caso não, aí nós aplicamos as sanções. Então, o fornecedor, não é interessante para você não resolver o problema do consumidor, que muitas vezes vai sair bem mais caro. Para isso,
quando o consumidor ou o fornecedor ele recebe a resposta do processo administrativo do órgão, ele tem até 10 dias para pagar com 50% de abatimento ou recorrer. No próprio PROCON nós temos uma instância recursal formada por um colegiado, que ela pode manter a multa, alterar, reduzir, ou então ela pode também transformar a multa em subsistente, porque antes foi uma decisão monocrática, passa a ser de um colegiado e após isso ela vai ser inscrita em dívida ativa. E o PROCON está inscrevendo as empresas que não fizeram seus pagamentos em dívida ativa. Existe a livre concorrência. O consumidor é uma obrigação dele fazer uma pesquisa antes de adquirir um produto. Se ele for até um estabelecimento comercial e comprar o produto, ele só vai ter o direito à troca, alguma coisa, se houver um vício naquele produto. Lembrando que, caso a loja diga, olha, 15 dias para a troca, no código não existe essa permissão. Mas no caso da empresa dizer 15 dias para a troca, em caso de tiver um número, qualquer coisa, essa publicidade vincula ao contrato e passa a ser obrigatório. Então, o consumidor, se ele chegar numa loja, encontrar, digamos, um televisor R$100, chegar na loja vizinha e encontrar esse mesmo televisor a R$10, ele não vai poder utilizar-se do PROCON, porque o mercado é livre. Agora, para isso é que ele deve fazer uso das pesquisas. Semanalmente, nós divulgamos pesquisas de preços, divulgamos pesquisas de épocas e estamos disponibilizando a todos os consumidores da Paraíba, através do portal, os combustíveis e brevemente também o preço da cesta básica. A compra feita através da internet ou fora do estabelecimento comercial, através de um catálogo, o vendedor de porta em porta, ele dá o direito ao consumidor o prazo de arrependimento. Esse prazo de arrependimento é de 7 dias. Por que 7 dias? Porque possibilita ao consumidor, pelo menos em um dia, seu dia de folga dele, entendeu? E ele pode refletir, é um prazo de reflexão. E se ele entender que aquele produto não serve para ele, ele não precisa justificar o porquê e ele devolve tudo ao fornecedor e, inclusive, todas as despesas da devolução é por conta do fornecedor. Antigamente que eu digo é até dezembro passado, existia a possibilidade do consumidor fazer uma compra no cartão de crédito para 30 dias ser considerado o preço de à vista. Saiu uma medida provisória 764 que possibilitou a cobrança diferenciada do preço do cartão do preço à vista. Isso, para nós, órgãos de proteção e defesa do consumidor, nós entendemos como um retrocesso. Por quê? Porque já era um direito que era consagrado aos consumidores. E ficou a dúvida, e é isso que o mercado é que vai dizer como é que vai funcionar. Porque todos os produtos expostos, eles já levam essa margem de 5% a 7%, que é referente ao cartão de crédito. Aí nós temos que ficar atentos. O fornecedor vai dar esse desconto ou ele vai acrescer esse valor? Então fiquem atentos, não aceitem isso, até porque ele tem que reduzir o preço praticado. Foi transformado em lei agora no dia 1º de julho, o presidente Temer sancionou e nós temos que ficar atentos, então, à forma como está exposto o preço ao consumidor, que ela não pode ter dúvidas, ele tem que ser clara, precisa e ostensiva. Então, o consumidor ele tem que, ao ingressar na determinada loja, dizer preço à vista é tanto, preço para dividir com financiamento no cartão ou no financiamento que a loja ofereça é de tanto, embutido tanto de juro. Essa é a forma legal que o fornecedor deve passar para o consumidor. Essa informação. Exatamente. Se ele não passar assim, é uma infração. É uma infração. E nós estaremos atentos a isso. Como é que está essa história de preço diferenciado? E deram até exemplo em festas, em boates, né, que o homem e a mulher têm que pagar o mesmo preço. Essa é uma prática que já vinha sendo uma prática abusiva, que ela já vinha ocorrendo há algum tempo. Então, culminou com um estudante de direito em Brasília, que ele foi numa balada e foi cobrado o preço diferenciado. Então, ele ingressou na justiça, alegando que todos nós somos iguais, homens e mulheres, conforme reza a Constituição Federal do nosso país. Então, por conta dessa polêmica, o secretário nacional de Defesa do Consumidor, Dr. Arthur Rolo, ele baixou uma norma técnica no qual ele enumera todos os motivos
motivos porque não pode haver o preço diferenciado. Não pode haver só na balada, não pode haver no restaurante, não pode haver em canto nenhum. Nós buscamos a igualdade em homens e mulheres. E a mulher, nesse caso, ela estava sendo utilizada como um insumo para que o empresário ele pudesse atrair o maior número do público masculino. Até a lei da precificação diz, em encontrando preços diferenciados, poderá o consumidor optar pelo menor preço. Caso, nesses 30 dias, eles não adequem à realidade, ou seja, preços iguais para homens e mulheres, se quiser praticar a entrada livre, que seja para os dois. O PROCON irá autuar todo o segmento. Nós precisamos saber os direitos que nós temos, para isso é assegurado ao consumidor um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para que ele possa realmente exigir os seus direitos. E em caso da certeza, busque o PROCON. Se o PROCON não puder chegar imediatamente, vá a uma delegacia de polícia, registre um boletim de ocorrência e busque o PROCON. Valendo salientar que nós também temos um atendimento web. O consumidor ele pode entrar no www.procon.pb.gov.br e ele vai poder registrar sua reclamação. Ele vai lá do lado esquerdo, tem SINDEC. Aí lá tem consulta consumidor, consulta fornecedor e atendimento web. E esse atendimento web é exatamente para que o consumidor ele possa registrar sua reclamação, tirar sua dúvida e o PROCON vai responder a ele. Como também através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Twitter. O PROCON sempre procura se aproximar cada vez mais dos consumidores.